essa pandemia não é um sinal da volta de Cristo. Essa pandemia não é um sinal ainda da volta de Cristo. Tem pessoas que estão associando essa crise com os textos de Mateus 24, de Lucas 21. Só que quando a Bíblia fala de pestes, epidemias, ela usa esses elementos como uma forma de Deus manifestar o seu juízo contra os ímpios, contra aqueles que se opõem a Ele. Um exemplo disso, as pragas do Egito. Faraó se opunha à vontade de Deus. E aí veio as pragas sobre Faraó e sobre o povo do Egito. Israel foi atingido? Não, não foi. Então, quando a Bíblia fala de pragas, de pestes, é uma maneira de Deus manifestar o seu juízo contra o ímpio. Então, eu quero que você entenda o meu raciocínio. Se essa pandemia atingisse somente aqueles que não creem em Deus, que blasfemam de Deus, aqueles que não amam a Deus, aí eu poderia dizer que era um sinal da volta de Jesus. Só que a pandemia veio para todo mundo. Não é verdade? Tem pessoas que não acreditam a Deus, que estão sendo contaminadas e estão morrendo. Tem pessoas que creem a Deus, crentes fiéis, servos de Deus, né, fiéis em tudo, mas que estão sendo contaminados também. Não adianta eu chegar lá fora, né, e dizer assim, não, eu acredito em Deus, eu creio em Jesus, eu vou sair aqui, eu vou abraçar todo mundo, vou pegar em qualquer coisa que eu não vou ser contaminado. Não, essa não é a realidade. Todos nós que servimos a Deus ou não, estamos sendo atingidos por essa crise e pelas mudanças que ela está nos impondo. Eu estou falando de mudanças e crise. Tempo de crises e tempo de mudanças. Enquanto que para a maioria de nós, a mudança ou uma mudança significa introduzir algo novo, uma nova realidade, muitas vezes para Deus, a mudança significa voltar ao original. Olha só, Deus não muda a sua essência, os princípios dele são imutáveis, mas a maneira dele agir vai ser segundo a sua vontade. Tem um texto que eu separei aqui, Eclesiastes capítulo 8, verso 6. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, que diz assim, olha, porque para todo propósito há um tempo certo e um modo certo de agir. Para todo propósito existe um tempo certo e um modo certo de agir. Essa passagem, ela me fala de 3 realidades espirituais: propósito, tempo e modo. O propósito é o alvo, é o objetivo, a direção do que Deus faz. Efésios 1, ou melhor, Efésios 1, versículo 11, diz assim, ó, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Propósito, então, é a vontade de Deus. E Romanos 8, 28 diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito, então, é a vontade de Deus. É aquilo que Deus estabeleceu. Eu falei que fala de 3 coisas. Propósito, fala de tempo. O segundo elemento aqui, nessa passagem, é o tempo. Então, muitas vezes Deus tem um propósito, mas Ele não realiza de forma imediata, mas no tempo dEle. No mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, uma passagem que você conhece, diz assim, olha, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, assim como há um tempo para todo propósito humano, Deus também age dentro dessa dimensão para desenvolver o seu propósito aqui na Terra.
A verdadeira vitória que nós podemos experimentar está quando nós expressamos a nossa fé no meio das provações e nas tribulações. Quando nós temos fé em tempos favoráveis, nós somos vitoriosos, amém. Mas quando nós temos fé em meio às dificuldades, em meio às impossibilidades, aí nós somos mais do que vencedores. Não deixe que essas circunstâncias abalem a sua fé, mas pelo contrário, que esse tempo de pandemia, de quarentena, de isolamento, de crise, faça com que você se volte para Deus. Não deixe que essas coisas separem você de Deus. Romanos capítulo 8, verso 35 e 37 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, perigo ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus quer que nós superemos essa crise. Não importa em qual aspecto da sua vida ela abalou você, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Mesmo em meio à dificuldade, nós poderemos viver um tempo de paz e um tempo de tranquilidade. Vamos mudar a nossa atitude nesse tempo de provação e de tribulação. Veja o agir de Deus, veja a mão de Deus em tudo isso que está acontecendo. Amém?